Oi, oi, gente! E aqui estamos de volta com mais um Papo Fubá, mais uma edição do Podcast Fubá Ufó. Bem aqui bonitinho, Podcast Fubá, vem mais coisa por aí, segundo o Jimmy, Erika e companhia. Então preparem-se. E hoje a gente vai fazer um Papo Fubá, um podcast Fubá um pouco diferente, né? Menos gente aqui aparecendo. Cada um tem a Marília Gabriela que merece, né? Então hoje o papo é de frente com o Paulo, poderia ser de frente com o Gabi, mas como eu disse, cada um tem a Marília Gabriela que merece. E aqui estou eu. A gente vai falar um pouco mais sobre política hoje, sobre como é que está o mundo político à nossa volta. E para isso a gente vai conversar com o Wagner Alves, que é presidente do Podemos Juazeiro do Norte, e vai nos ajudar a compreender um pouco mais dos movimentos que o partido vem tomando a nível nacional e também alguns encadeamentos um pouco mais locais. Então seja muito bem-vindo, Wagner, ao podcast do Fubá, o Papo Fubá. Saudações a quem está acompanhando o podcast. Agradeço desde já a oportunidade de estar aqui conversando com vocês do Fubá. Pronto. Wagner, a gente vai começar perguntando para ti como é que tu chega no Podemos, né? Qual é esse caminho político que te leva ao Podemos e também que te leva a assumir a presidência do partido localmente, né, em Juazeiro do Norte. Então, eu iniciei com uma revolta. Eu não gostava de política, eu era apolítico, não ligava muito. E aí, desde o segundo mandato de Dilma Rousseff, me bateu aquela revolta com a situação do país. E aí eu comecei com um movimento social, iniciei no MBL. Olha que início, meu Deus, o passado me condena. Mas com esse movimento eu comecei a me interessar mais, fui buscando mais informações. E aí, por incrível que pareça, um movimento que era livre não nos dava liberdade. Aí, então a gente saiu, toda a comissão daqui do Ceará saiu do MBL e aí fundamos um outro movimento, que era o Avança BR Juazeiro. No caso era Ceará, o movimento cearense. E nessa movimentação toda surgiu a oportunidade de nós assumirmos o partido aqui em Juazeiro do Norte. Nesse movimento a gente conheceu o trabalho do atual prefeito, Gleidson Bezerra, e aí esse cara tem potencial para ser prefeito. Fui lá e fiz o convite a ele. Aí ele ficou bem interessado, porque na conjuntura do momento não tinha nenhum partido. E assim, só, prefeito, Gleidson, você vai e conhece o partido. Se você se identificar com as bandeiras, com as causas, você fica. Se não, tranquila, nossa amizade continua o seu trabalho e tudo bem. E assim ele foi, conheceu o partido e aí começamos os trabalhos. E aí eu ingressei mesmo como presidente e estou aí até hoje. Antes da gente caminhar por outros rumos, eu queria que tu citasse para mim quais foram essas dificuldades ou essas ausências de liberdade dentro do MBL local que te fizeram zarpar fora. Logo no início do governo Bolsonaro, começaram algumas manifestações e aí o movimento ele proibiu a gente se manifestar. Então aí já ficou aquela coisa, como o movimento se diz livre e proíbe os integrantes de se manifestar, de opinar. Então isso não é certo, não é um movimento livre. E aí não foi só uma vez, né? O nosso líder do estado também, eles quiseram bloquear as redes sociais dele como punição por uma declaração dele. E aí a gente, não, é o fim da picada, vamos sair. E aí a gente cria um outro movimento aqui no Ceará e damos continuidade aos trabalhos. Isso acontece quando, né? Porque o atual presidente é eleito em 18, assume em 2019. Quando é que vocês rompem com o MBL e caminham para a fundação do Podemos local? Não, o Podemos local, o movimento Avança já tinha, pós MBL, começou o Avança. Uhum. Né? Nesse percurso surge a oportunidade de assumir o Podemos. O Podemos é uma coisa, o movimento é outra, não tem nada diferente. Assim, aliás, tem essa diferença, né? E aí eu começo a fazer esse trabalho de presidente, né? Ajudando também o Gleidson na composição do partido, o Fernandão, que é o presidente estadual, também dando esse suporte, mas assim, diferente do movimento. Né? Foi no finalzinho de 2019. Final de 2019. E qual foi a gota d'água, então?
o que levou vocês a saírem, ou, aliás, não a sair, mas o que leva vocês a romper com o presidente no final de 2019? Quais são os pontos que levam a esse ponto de ruptura, de crítica? No caso do MBL... No caso do MBL e no caso do grupo de vocês? Não, o nosso grupo é pró-Bolsonaro. O grupo do Avanço BR é pró-Bolsonaro. É tanto que o líder cearense, o Carmelo Neto, ele vive colado com o presidente. Não, mas é porque no começo tu citou para mim que havia um processo de crítica ao presidente. Então eu quero saber quais ações do presidente que levaram vocês a tecer essas críticas, né, que foram podadas pelo MBL. O MBL começou a atacar o presidente. E aí eram críticas do MBL, não de vocês. Não nosso. Né? Nós achamos por bem continuar com apoio ao presidente. E aí não concordamos com o que o MBL já estava fazendo. Aliás, vem fazendo até hoje, né? Com esses ataques. Pronto, eu acho que aí a gente chega num ponto central, num ponto importante para a nossa conversa. Que o Podemos, ele teve candidato em 2018, né? Lançou um candidato, fez campanha, que era o senador Álvaro Dias. Né? Porém, o senador Álvaro Dias não conseguiu sequer chegar ao segundo turno. Né? Ficou entre os últimos colocados. No segundo turno, o Podemos embarca no governo Bolsonaro, né? E mantém-se ainda como um dos fiéis da balança do governo, de determinada forma. Porém, agora o Podemos filiou o ex-juiz Sérgio Moro. Né? Como é que vocês recebem essa filiação? Como é que foi o processo de chegada do Sérgio Moro ao Podemos? Foi positiva. O Podemos, ele apesar de que muitos falam desse apoio ao governo Bolsonaro, de ser esse fiel da balança, o partido sempre foi independente. O partido é independente, ele luta por causas, não por pessoas. Né? Tem várias causas, então quando o Podemos entende que uma pauta do governo é favorável à população, é favorável às causas que o Podemos defende, então ele vota favorável. Quando ele entende que não, ele vota contra. Então, se mantém independente. E aí, ao chegar no Moro, eu acredito que vai continuar da mesma forma. As pautas que vierem do governo federal, que podemos entender que é contra a população, eles vão votar contra. Se ele entender que é favorável, sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas assim, não seria um contrassenso? Porque enquanto a gente tem o Podemos como um fiel da balança do governo federal, a gente tem um Moro que hoje em dia é um crítico ferrenho do governo Bolsonaro. Ele esteve no governo durante 16 meses, saiu lá em abril de 2020, atirando para todos os lados, convocou uma coletiva de imprensa, né, teceu uma série de críticas ao presidente atual. No próprio ato de filiação ao Podemos, ele tece uma série de críticas diretas e outras um pouco mais indiretas ao governo federal. Como lidar com essa dicotomia que existe dentro do partido? Então, ora o partido é o fiel da balança do governo, ajudando ele a aprovar pautas importantes para a sua continuidade, como a PEC dos precatórios agora, né? O Podemos votou a favor do processo, mas o Podemos também tem um candidato à presidência da República, que o Moro chega no partido como esse candidato à presidência da República, que age como um crítico feroz desse governo. Como lidar com essa dicotomia que existe no seio do partido, né? Que existe na coluna vertebral do partido? Então, quando vem a pauta, eles analisam, é positivo para a população? Beleza. Então vamos lá e vamos aprovar. É negativo? Então não vamos. Já em relação à campanha, ao candidato Moro, ele tem que fazer as críticas que é necessário, ele é candidato. Ele tem que apontar as falhas. O partido também, quando vota uma pauta que ele entende que não é favorável para a população, também dá as suas críticas. Então ele segue com independência. Mas isso não vai causar problemas ao próprio partido em uma futura campanha presidencial? De dizer que enfim, como é que você tem um candidato a presidente que encarna a figura do partido? Porque se você abre a página oficial do Podemos na internet, a primeira figura que lhe vem é a figura do Sérgio Moro. Aí você tem essa figura que encarna o partido, criticando a estrutura atual, criticando o governo atual, e no instante seguinte você tem o partido agindo favoravelmente à aprovação de pautas e de ações que favorecem a manutenção deste governo que é tão criticado. Então, olha como a política é interessante. Né? No momento que ele aprova, né, não é porque está aliado ao governo, está aliado à população. Quando o Moro
o candidato ele aponta as falhas do governo, ele está dizendo só, isso aqui está errado. Né? Eu estou aqui como candidato, vamos corrigir, já que passou esse tempo, o presidente não fez essas correções. Né? É bem diferente. Uma coisa está ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, votando o que está ali de emergência. Outra coisa é projetos para 4 anos, 8 anos, enfim. Tem essa diferença. E aí não dá essa mistura, né? Não acaba. Muitos acabam entendendo como é. Tá com o governo, não tá. Não, a gente está com o Brasil. A gente somos favoráveis ao povo brasileiro. Se a gente entender que as pautas são favoráveis, então por que não? Porque eu tenho um candidato a presidente da República, eu vou votar contra o povo? E aí, quando passar as eleições, como é que fica? E como é que fica esses projetos? Porque eu fui contra. Mas aí não tem projetos, por exemplo, a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios coloca na mão do governo federal, né, no colo do governo Bolsonaro, uma folga fiscal de pouco mais de 90 bilhões de reais. Né? E uma das grandes críticas tecidas por partidos de esquerda, né, até pelo próprio PDT, que foi e voltou depois, é que isso é um cheque em branco para o governo federal em ano eleitoral, né? Em antecedência ao ano eleitoral. Como agora houveram alterações no Senado, vai voltar para a Câmara, enfim, provavelmente a gente observe a aprovação final da PEC dos precatórios em janeiro. Aliás, em janeiro não, pouco depois de fevereiro, na volta do recesso parlamentar. Isso não seria complexo para o partido, por exemplo, agir colocando uma folga fiscal, né, de 90 bilhões de reais no colo de um governo que é criticado pelo principal nome do partido e que deseja ser presidente da República em um ano eleitoral? Né? O pensamento é que essa sobra fiscal, parte dela seja usada exatamente para custear gastos de campanha, né? Para, digamos, usar a máquina a favor do governo. Isso não vai gerar um problema depois? Eu acho que isso aí vem de encontro com o Auxílio Brasil, né? Para poder liberar e dar essa ajuda ao povo diante do que nós estamos vivendo por conta da pandemia. Mas o Auxílio Brasil não é uma plataforma eleitoreira? Porque, por exemplo, o governo federal não queria dar auxílio emergencial. Né? Relutou em dar auxílio emergencial no começo da pandemia. Quando resolveu dar o auxílio emergencial, propôs o valor de R$200. Quem aumentou esse valor foi o Congresso. E agora o governo tenta surfar nessa onda, né, em pleno final de 2021, né, caminhando agora para 2022, que é ano eleitoral, sem explicar direito para a população, por exemplo, que parte dos beneficiários do Auxílio Brasil deixa de receber o valor em dezembro do ano que vem. Ou seja, acaba sendo um programa inteiramente eleitoreiro, ou majoritariamente eleitoreiro. Como é que o Podemos vai lidar com essa dicotomia? Né, de estar agindo para dar uma folga fiscal a um dos seus principais opositores, né, em um ano eleitoral e em um programa que é nitidamente eleitoreiro. No início da pandemia, se esperava que não fosse essa coisa toda, né, que nós passamos. Ninguém imaginava nem esperava. Por exemplo, nós estávamos na faculdade e esperava que era o quê? 15 dias e logo a gente retornava. E aí estamos aí até hoje, mesmo jeito o comércio, a indústria e tudo. Isso aí acabou com nossa economia, acabou com tudo. E aí veio todo esse sofrimento, né, que o nosso povo está passando. A ideia desse auxílio inicial, que o governo relutou, é porque, nossa, eu vou dar esse auxílio, mas se essa pandemia não for tão grave, isso naquele momento, né? Mas não já se tinha noção de que a pandemia teria desdobramentos maiores? Antes era, não sei se quem está assistindo, você lembra, né, mas dizia, não, o pico é daqui a 15 dias, o pico da pandemia vai ser daqui a 20 dias, aí depois vai cair e vai resolver o problema. Não, sim, mas, por exemplo, a gente começa a discutir um auxílio emergencial um pouco depois ali. Então, né, já era quando a gente tinha uma concepção de que aquilo não duraria só mais 15 dias, né? Que você já tinha, por exemplo, o comércio fechado, né? A economia desacelerando. Né? Então você já tinha necessidade, você já tinha percepção da necessidade de uma ação do Estado, né? Em favor dos menos favorecidos. Porque aí ficou naquela guerra, né?
Fica em casa, não fica em casa, fica em casa, fecha, não fecha, é aquela guerra do governo federal com os governadores. Mas quando surgiu, foi essa ideia do auxílio emergencial, foi uma mão na roda para todo mundo. Foi o que salvou não, amenizou a nossa economia, né? Se não tivesse isso aí, era um desastre. E aí veio essa ideia do Auxílio Brasil, ampliando, né, a quantidade de beneficiários com um valor um pouco maior. E por que não aprovar isso aí? Né? Nós estamos passando um momento tão difícil, está tão caro tudo, e a gente aí tem que dar esse suporte a esse pessoal. Não tem como fechar os olhos porque o ano que vem é eleição. Certo. No momento que estamos passando, temos que pensar agora no hoje. O hoje, como é que está nosso povo? Não está todo mundo sofrendo? Não está numa dificuldade? Por que não dar esse auxílio? Por que não aumentar? Só porque o ano que vem é eleição? Mas acho que a grande questão não é nem se dar ou não se dar o auxílio, mas os mecanismos que estão sendo utilizados para dar esse auxílio, por exemplo, que é um calote em parte da população, né? Que os precatórios são ordens de pagamento judiciais, né? Então, o Estado tem dívidas com entes da sociedade, né, que moveram ações e venceram, e o Estado é obrigado a pagar, né? E agora, de uma hora para outra, o Estado está dizendo que não vai pagar ou que vai adiar esse pagamento em 10 anos, né, para conseguir custear um programa, ou teoricamente para custear esse programa que tem um caráter um pouco mais eleitoreiro. Então, como fazer isso? Porque, ora, você assiste uma parte da população, mas você também está desassistindo outra parte. Está dizendo que você só vai receber aquilo que lhe é de direito daqui a 10 anos. Olha, vou contar uma coisa assim, pessoal, da minha mãe. Ela entrou na justiça contra o governo do estado há 20 anos atrás. E há uns 10, 11 anos depois que ela entrou, ela venceu em todas as instâncias. E aí entrou o pagamento dela em precatório. Ela está até hoje sem receber. Mais de 20 anos. Então, qual a obrigação? O governo está dando calote? Como é que funciona esses precatórios? Se paga toda a despesa do governo, o que sobrar, aí ele vai selecionando a quem paga. Quando não dá o dinheiro, aí fica para o próximo ano. Faz a mesma história, e aí o próximo ano. E nesse processo está a minha mãe. Está mais de 20 anos esperando um direito que é dela. E o governo quita todo os seus débitos, vai escolhendo essas questões de precatório, de quem vai pagar, e aí vai prolongando por outro ano. E quando é que ela vai receber? Ninguém sabe. E qual a diferença desse agora? Mas agora você não tem a orquestração a partir de uma ação dentro do Congresso Nacional para postergar o pagamento, para atrasar coletivamente o pagamento de uma série de cidadãos que têm o direito reconhecido. Nós estamos passando por uma dificuldade a nível Brasil, que tem uma série de pessoas passando dificuldade mesmo, fome mesmo, que está ali sofrendo, que perdeu o emprego, os comerciantes que fecharam seus comércios, e está precisando mesmo, para agora. E aí precisa desse mecanismo para poder financiar isso. Isso da forma jurídica. O governo poderia muito bem fazer como fazia com minha mãe, mas aí ultrapassa esse valor. Então, por que não usar desse método jurídico para fazer uma coisa legal, para ajudar quem está precisando agora? E por que não buscar, por exemplo, outras fontes de receita para custear o Auxílio Brasil? Tipo, busca realizar cortes, diminuir desoneração, coisas do gênero. Existem outras possibilidades de corte ou de economia, de busca de recursos dentro da estrutura do governo. Por que não buscar essas outras possibilidades e, ao invés de cortar nesse aspecto, de realizar um procedimento dos precatórios, a partir dos precatórios? Não um governo que se gaba de tantas economias, se gaba de tantas ações, se gaba de uma produção, de uma adequação fiscal. Por que não buscar outras fontes de recurso para custear o Auxílio Brasil? Já que ele é tão necessário, e de fato ele é extremamente necessário e urgente. Né? Ações de distribuição de renda no Brasil são urgentes há um século e seguirão urgentes por mais um bom tempo ainda, infelizmente. Ele tem que fazer isso também.
eu acredito que só com esse corte aí esse corte não, esse ajuste, né, dos precatórios não vai dar. Eu acredito que ele deva estar fazendo alguns ajustes também. Pronto, mas aí eu volto no começo. Porque se só o ajuste a partir dos precatórios, se só a folga fiscal dos precatórios não garante uma manutenção saudável e a longo prazo do Auxílio Brasil, né, que é essa ação de distribuição de renda que substitui o Bolsa Família, se ele é um paliativo, por que não buscar desde já ações que garantam uma manutenção saudável do Auxílio Brasil? Né? Por que não buscar desde já fontes mais seguras para garantir essa manutenção saudável? Desde agora, desde a gênese, desde a origem. Tem que fazer. Tem que fazer para poder segurar esse negócio, porque do jeito que está, só esse precatório não dá. Tem que fazer mesmo esses cortes, eu concordo com você. Tem que realmente fazer esses cortes em todas as áreas. Mas aí quando você vai falar, vamos cortar, aí quem aparece? Aqueles militantes, né? Tá cortando o meu direito. Eu sou professor, quero meu aumento. Sou médico, quero meu aumento. Sou tal, quero meu aumento. Como é que vai cortar? E esse povo tem que cortar nesse momento? Né? Desse sofrimento todo, vamos tirar de quem? Como? Vamos cobrar de quem? Dos empresários, por exemplo, que já está sofrido aí, vamos aumentar mais imposto? Mas aí não existem não existem outros processos? Por exemplo, realmente, se o Estado resolve produzir, né, gerar um mecanismo de distribuição de renda, e para gerar esse mecanismo de distribuição de renda, a proposta dele é cortar de professores, médicos, enfim, servidores, no mínimo algo irreal. Né? Porque assim, você, por exemplo, o país tem 320... abre mão de pouco mais de 320 milhões de reais por ano, né, que é de desoneração fiscal. Você não pode, por exemplo, diminuir essas desonerações fiscais, porque você tem um conjunto de setores que podem passar por esse processo de redução da desoneração. Então, e o Estado voltar a arrecadar esse valor, que em um momento de crise como esse, faz muita falta para procedimentos como esse, ou para comprar vacina, para distribuir equipamento de segurança, né, EPI. Não seria esse tipo de ação, ao invés de pensar numa redução de benefícios de classes que já sofrem muito, né? Médicos, professores, servidores públicos, enfim. A casta dos marajás do funcionalismo público é muito pequena, assim. Não, é uma fatia grande. No caso do governo, não fala do governo federal mesmo. Né? O judiciário, por exemplo, é caríssimo. Sim, mas o judiciário é caríssimo, mas o judiciário representa uma fatia muito pequena do funcionalismo público. Por exemplo, você tem pesquisas que apontam que, em média, o servidor público brasileiro, o servidor público federal, ganha 2, 3 mil reais por mês. Isso não é um salário exorbitante. Né? Ou seja, aquela casta, né, dos 40, 50 mil reais, 100 mil reais por mês, é uma casta muito pequena. Que arrastam uma fatia considerável no todo. Então, por que não propor ações de readequação nessa casta ao invés de ir para a base? Vai a minha crítica ao judiciário. Né? Quem é que vai peitar o judiciário para sugerir isso aí? Porque há uma queda de braço no executivo, legislativo, e quem coordena isso? Quem é o juiz? Na pandemia, fecha o comércio, não fecha o comércio. Quem decide? A justiça. Não seria a saúde pública? A justiça quem disse, quem definiu. Então, a partir de hoje, né, os governos, o Estado e o município têm autonomia para tomar suas decisões. Tira o governo federal. Não, mas aí não tira o governo federal. Tira o a governo. decisão do STF diz que estados e municípios têm autonomia para gerir sobre o seu território. Mas não exclui a autonomia, a ações do governo federal. Tanto que, por exemplo, estamos em Juazeiro, em Crato, em Barbado, onde estivermos. O prefeito tem autonomia para decretar um lockdown, por exemplo.
Mas o governo do estado tem autonomia para não acatar esse lockdown, por exemplo. Ou seja, você tem níveis hierárquicos. Olha que interessante. Se o governo do estado decreta um lockdown e o governo federal diz, porque pela hierarquia o governo federal é maior. O governo federal disse, não fecha. Mas e aí? Quem vai tomar a decisão? É o governo federal, que tem, hierarquicamente ele é maior, ou o governo do estado? Não, o que foi feito foi a judicialização desses processos decisórios. Então quem decidiu foi o juiz. Não, se judicializou a decisão Não, e a eu tô partir dizendo. de aspectos práticos, por exemplo, de aspectos práticos mesmo, se diz que os juízes, aliás, estados e municípios têm autonomia sobre seus territórios, né, para tomar determinadas decisões, mas sem excluir as ações do executivo. Existem casos que o governo do estado ele decretou lockdown e alguns municípios disseram que não. Não, a gente não vai atender. E de fato funcionou. Só que aí, em contrapartida, veio a justiça barganhando, olha, as consequências vai para você. E aí você, como gestor, você vai ficar como? Opa, qualquer coisa vai sobrar para mim, então vou ter que fechar. Não, mas aí é uma questão, assim, se você tem tanta segurança se você tem tanta segurança de que manter o comércio aberto, por exemplo, no pico da pandemia, não traria nenhum problema, ou traria problemas mínimos? Os números apontavam isso. Então, se havia uma convicção desse tipo, por que não manter aberto e depois lidar com as consequências e comprovar por dados que não haveria nenhum tipo de alteração, é bem complexo. ou que a alteração foi insignificante? É bem complexo. Esse retorno, essa volta atrás, não é a comprovação de que eu estava equivocado? É realmente. Se eu vou ter que arcar com as consequências de manter o comércio inteiro aberto, a cidade funcionando com a normalidade de antes, mas eu não quero arcar com as consequências disso, não é uma confirmação de que a leitura está equivocada? De que realmente se mantiver aberto, como dados e pesquisas científicas comprovaram ao longo desse mais de um ano de pandemia? Não, se tá Juazeiro, né? Esse ano. Né? O Camilo ele decretou o lockdown, e aqui em Juazeiro ele disse, não vamos fechar nesse momento, porque os números apontam que não é necessário agora. A onda está em Fortaleza, está um caso sério, beleza, mas aqui não. Aqui não, vamos segurar mais um pouquinho, e aí mostrou por A mais B que não era necessário naquele momento. E mais adiante teve que fazer o lockdown. Já no ano passado, decretaram o lockdown aqui também. Quando a coisa veio pegar aqui em Juazeiro, nós já estávamos fechados há muito tempo. Olha o tamanho do prejuízo disso. Mas aí a gente parte acho que de momentos diferentes, não? Porque, por exemplo, ano passado... Não tínhamos conhecimento de isso, como... em 2020 você tinha mas... todo mundo, inclusive governadores, prefeitos, e nós mesmo, sociedade... Tava todo mundo perdido. Sem saber direito os rumos que aquilo iria tomar. Então é natural que tenham havido decisões equivocadas de todos os setores, né? E nossas também, de ações do cotidiano. Muito estranho. Agora você é um processo... A gente viveu um processo diferente, né? A gente vinha de praticamente um ano de experiência pandêmica para saber que a pandemia se comporta de maneiras diferentes, né? E ela está em estágios diferentes, em locais diferentes. Né? Então não seria apenas isso. Aliás, não seria isso um reflexo do aprendizado de um ano de pandemia já. Mas assim, vamos fechar aqui, vamos decretar lockdown aqui, mas vamos aguardar um pouco mais para decretar ali, porque o estágio é diferente. É um ano de aprendizado, concordo. Mas por que o governo do estado não aprendeu? Ele decretou o grupo no estado todo. Porque ele disse, aqui na capital tá sério, mas lá no interior não tá. Não era para ele tomar essa decisão e fazer esse estudo? Ele cometeu o mesmo erro. Mas recentemente não foi. Os processos de lockdown foram sendo feitos de maneira espaçada. O estado foi dividido em regiões, aliás, já é dividido em regiões. Após fecha essa, aqui, essa abre união, ali, enfim.
Você há um processo diferente, Mas né? De foi... setorização do Estado Mas a depois, partir do estágio da, do estágio da pandemia. depois que ele percebeu a burrada que tinha feito. Ele percebeu. E aí foi provado, por A mais B, que não era daquela forma. E aí ele disse, então vamos. Aí a partir daquele momento, aí começou, de fato, a se pensar diferente. Que é um aprendizado dado pela vivência, pela ciência. Né? Pelas ações da ciência. De comprovar que há estágios diferentes da pandemia nos diferentes locais, nas diferentes partes do estado, nas diferentes locais do país. Mas, por exemplo, se a gente tivesse... a gente já está tangenciando isso aí, né? Vamos voltar. Mas a gente volta já, peraí. Mas se a gente tivesse apostado em ações mais efetivas de lockdown, por exemplo, lá em 2020, quando a gente estava vendo o vírus chegar no Brasil, se a gente tivesse agido objetivamente, fechado, de cara, então ali 15 dias, um mês que fosse, a gente não teria experienciado situações menos traumáticas. No início... Porque, por exemplo, a gente está agora em quase 2 anos de pandemia, de fato, e a gente tem mais de 600 mil mortos só no Brasil. No início da pandemia, o governo federal ele proibiu o carnaval. E aí foi apedrejado. E teve o carnaval. Na verdade, não houve proibição de carnaval. Ele tem um decreto. Que houve se houvesse proibição, mas né, diz respeito ao decreto federal. Né? Então havia uma sequência de punitivismo pronta, assim, para todo mundo. Mas foi, se pesquisarem. Não havia... Aquela época não havia ainda conhecimento prático para ações desse gênero, por exemplo. Mas não havia uma proibição ao exercício. O que havia eram críticas pouco sólidas, na maior parte das vezes, de núcleos do governo federal a atividades como o carnaval. Mas sem muito conhecimento prático. Tanto que o governo federal só veio endossar críticas a esse gênero em março, em abril, dizendo que o que a gente estava vendo era rescaldo do carnaval, que a culpa era do carnaval, que por ele não tinha feito carnaval, mas não houveram ações práticas contra o carnaval. E aí eu emendo com uma pergunta. Se havia essa compreensão de que ações de aglomeração, enfim, que grandes eventos, que grandes festas, que grandes coisas causavam esse problema, né? Se havia essa compreensão no seio do governo federal, agindo contra o carnaval lá antes, por que não agir objetivamente para coibir esse tipo de atividade depois? Né? Já que você está vendo a onda crescer e se espraiar com muito mais força pelo país. Né? Que você tem lá em abril, né? Março, abril, você ainda tinha a pandemia em estágio um pouco mais avançado, restrita às capitais, grandes centros. Né? Mas aí ela começou a trilhar um caminho para o interior. Né? Abril, maio, você já tinha um caminho para o interior bem mais forte e a onda da pandemia crescendo, né? E o governo federal falando contra o fica em casa. Né? Falando contra o fica em casa. Não tem problema, pode sair, vai não sei o quê. Então, se antes estava contra o carnaval, por que depois não agir para evitar situações de difusão pandêmica? Tomou muitas decisões. Esse fica em casa também, olha a consequência do fica em casa que estamos vivendo. Toda uma cadeia produtiva foi quebrada. Olha o tamanho do prejuízo. Mas todo mundo não ficou... Aliás, o mundo inteiro não parou? Por que nós não pararíamos diante disso? O mundo inteiro parou e o mundo inteiro quebrou a sua cadeia produtiva. E aí o nosso problema no Brasil não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O que nós estamos passando aqui, vários países do mundo estão passando também. Alguns mais, outros menos. Alguns tomaram essas decisões de não ficar em casa e estão numa situaçãozinha um pouco melhor. Mas a que preço? Porque, por exemplo, havia desde o início que se tomou conhecimento do coronavírus, né, da Covid-19, e depois com a decretação de estado pandêmico, né, da vivência de uma pandemia mundial pela OMS, havia uma compreensão de que a gente estava diante de uma crise sanitária, né, sem precedentes. Hoje em dia a gente sabe que
com pouquíssimos precedentes históricos. O mais recente é a gripe espanhola de mais de um século atrás. Mas também havia, desde de cara, a compreensão de que teríamos que lidar com os componentes econômicos dessa crise, né, que viriam, via de regra, né, algum tempo depois do início da pandemia. Por quê? Porque, enfim, se você tem um vírus que se espalha pelo contato, né, das pessoas com elas mesmas, há uma necessidade de restringir esse contato, né, de pedir que evitar certas ações, parar certos movimentos. Não seria mais interessante, aquela época, por exemplo, vamos agir agora, praticamente, para parar esse processo de transmissão ou para mitigá-lo ao máximo, para que esses impactos econômicos sejam menos sentidos no futuro? Porque, por exemplo, a compreensão que se tem hoje, né, de especialistas econômicos é que as ações praticadas pelo governo federal atingiram diretamente a economia. Favorável. Né? Diretamente a economia, negativamente. Não. Por que negativamente? Porque depois você não tem como retomar de maneira orgânica o processo econômico, o processo de consumo, o processo de produção. As medidas... Porque a gente estava assim, atrasado ao mundo. Né? Enquanto diversos espaços estavam tomando outras ações, o governo federal estava dizendo para as pessoas saírem, estava dizendo que era só uma gripezinha, que ia passar, que não tinha nada. O presidente fez pronunciamento em cadeia nacional em março de 2020, dizendo que era uma gripezinha, né? Assim, ele não tinha acordado ainda para a situação do país. Acho que até hoje não acordou. Acho que ele dorme em berço esplêndido ainda. Né? Não acordou para a realidade e para o problema que a gente vive. Olha, assim, é bem chulo o que eu vou falar. A Covid parece com uma gripe. É uma gripe. É uma gripe, é uma infecção respiratória. Não é uma gripe. Por isso o termo gripezinha. O vírus da gripe existe há quanto tempo? Né? Milhares e milhares de anos. E aí ele vai evoluindo. O vírus também vai evoluir. É tanto que já estamos aí, quarta onda ou é quinta? Já perdi foi a conta de tanta onda. Porque ele não vai acabar. Nós vamos ter que conviver com esse vírus. Infelizmente, ele não vai. Pode trancar todo mundo em casa e mesmo assim pega. O padrinho do meu casamento, ele era enfermo, um senhor, ele tinha 89 anos, acamado, pegou Covid e morreu. Como? Todo mundo em casa com o maior cuidado, com o maior zelo. Como ele pegou Covid trancado? Não tem explicação. A loja que eu presto serviço de marketing, mandaram fechar. Tava trabalhando na loja, mandaram fechar o comércio com lockdown, mandaram para casa. Esse pessoal pegou Covid e no trabalho não estava. Por quê? No trabalho tem todo aquele zelo com os clientes, tem que estar de máscara, um vai vigiando o outro. Em casa, a primeira coisa que você faz, você se senta à vontade. Tira a máscara. E aí chega um vizinho, chega outro vizinho, e aí você está ali à vontade com essa, acaba pegando Covid em casa. Por se sentir à vontade. Em casa, se estivesse no trabalho, estava um vigiando o outro. Ali vai chegar um cliente, não pode, é norma. Pode vir uma fiscalização a quem multar, então tenha esse cuidado. Olha com o prejuízo desse fica em casa. Para pegar até mesmo a Covid. Não é? Uma pessoa acamada pegou Covid e morreu. Mas porque é complicado falar sobre exemplos muito específicos, porque a gente não domina o exemplo. Né? Você fala de uma vivência muito específica. Mas assim, é na prática mesmo. Quando você está em casa, você que está assistindo, nos acompanhando, você está em casa, você está à vontade, você está em sua casa. Pô, na minha casa, eu tenho que ficar de máscara no meu quarto? Não tem sentido. Mas aí a questão não é você ficar de máscara, o objetivo do fique em casa fique em casa mesmo. Não é, vou tirar o cidadão do trabalho, no sentido de dizer, vamos parar por 15 dias, né, fecha tudo, vamos decretar um lockdown por 15 dias, é para tirar este cidadão, trabalhador de uma loja XYZ, do contato com outras pessoas. Então, por exemplo,
o consumidor não vai naquela loja porque ela está fechada. Então o objetivo é que, se a loja está fechada, o consumidor que ia sair de casa para ir até ela, não vá. E esse funcionário que deveria sair de casa para ir trabalhar, não sai de casa. Não sai de casa, que ele fique literalmente em casa. Em casa, hermeticamente fechado quase, tem poucas chances de você ser contaminado. Porque você está em um ambiente que não tem contato com o mundo externo. O contato com o mundo externo é mínimo. Essas contaminações que acontecem de pessoas muito específicas, parte muito desse nosso contato com o mundo externo. Dizer, era para ficar em casa, mas aí vai não sei para onde, sai não sei para onde, vai não sei para onde. Não, enfim, você circula. Você circula fora, vai para outros ambientes, tem contato com outras pessoas. E como eu estava falando no início, é um vírus que se passa pelo contato. Né? A infecção vem do contato. Enquanto você não tem domínio, enquanto a gente não tinha um mínimo domínio sobre como se dava essa transmissão, como se dava o processo, quais eram os impactos desse vírus em cada organismo, ou na maioria dos organismos, fica muito difícil você simplesmente manter tudo aberto. Ou manter uma concepção de vida normal, digamos assim. Porque você vive num estado de anormalidade. É porque você tem uma praga, né, uma doença circulando, que ela é altamente transmissível, passa literalmente no ar, e você não sabe como lidar com ela, você não sabe qual é o impacto dela. Ela pode literalmente ser uma gripezinha, ou ela pode colocar você de cama, entubado, e te levar à morte em uma semana. Menos que isso até. Não é uma ação de responsabilidade. As casas... Conduzir esses processos de fique em casa durante um período, e ao longo do tempo, quando você vai compreendendo como o vírus se manifesta, como a doença se manifesta, quando as vacinas vão chegando, você ir se permitindo afrouxar esse fique em casa, digamos assim, né? Devolver às pessoas, ou buscar que elas se devolvam a um processo de normalidade, né? De encontrar os amigos, enfim, voltar ao ambiente de trabalho mesmo e tudo mais. Porque existe saudade do ambiente de trabalho, existe saudade dos amigos, existe saudade da universidade, existe a falta, né? As pessoas não vão porque simplesmente não querem. Não vai por medo, não vai por uma série de coisas. Não vai porque não sente falta, existe falta. Não, imagina só, mano, nas casas tem 3, 4 pessoas, geralmente as casazinhas aqui do interior são pequenas, né? Como é que vai juntar esse povo ali? Aí você ali já tá na sua casa, com sua família, à vontade. Aí chega não sei, mulher, empresta aí uma xícara de café, um açúcarzinho, tá faltando arroz, me ajuda aqui. Aí você passa ali, a pessoa tá com Covid e pega. Porque você tá ali à vontade, tá... meu vizinho aqui, mora aqui do lado, né? A gente vê aqui direto, não é possível que tá com Covid. E pega Covid. Mas aí são os descuidos do cotidiano, não podem ser desculpa para qualquer outra coisa. Mas na empresa tem que estar com todos os cuidados. Tem que estar ali com álcool. Olha a fiscalização, você multado. Tudo isso ainda no campo, um campo teórico em alguns lugares, em alguns aspectos. Pode pegar no trabalho? Pode, mas a probabilidade de pegar em casa é muito maior pelo desleixo nosso mesmo, por se sentir seguro em casa. Se eu estou na minha casa, eu estou seguro. Mas quando pede um sanduíche, por exemplo, vai lá o motoboy deixar... Mas aí o contato... é inevitável, né? O contato com o vizinho, o contato com o entregador é bem menos comum. Né? Ele é bem menos... Não, ele é mais comum por estar próximo. Ele é bem menor do que o contato, por exemplo, no ambiente de trabalho. Você está em contato direto. Mas na sua casa você não vai... Não, mas a questão não tem um vendedor chegando toda hora. Aliás, um entregador chegando toda hora. Mas está com um cliente ali toda hora. Várias pessoas ali toda hora. É verdade. Isso no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Exatamente. Né? Você está circulado muito mais pessoas. Mas ali você está com a sua máscara. Você está ali resguardado. Opa, aqui vem muita gente, então deixa eu me afastar aqui. É muita gente. Eu sei do perigo. Quando você conhece que está ali em perigo, é natural da gente se proteger. Você não vai se tacar na frente de um carro. O que vai acontecer? Eu tenho cuidado, tenho que esperar, olhar para um lado, olhar para o outro. O carro passou, pronto, agora posso passar em segurança. Mesmo jeito na loja.
Vai chegando ali uns clientes, opa, deixa eu afastar, estou com a minha máscara. O cliente passou, eu vejo isso direto no comércio. O cliente sai, o pessoal já acostuma a tomar um banho de álcool. Olha o cuidado, por quê? Porque ele sente que ali está em perigo. Isso agora, um aprendizado de mais de um ano, a compreensão de como as coisas funcionam, mas em casa a percepção da necessidade de tudo isso. Em casa... Agora, né? Quando a gente comenta dessas ações, a gente está falando de um ano atrás, quando a gente ainda não... Parece um pouco mais de um ano atrás, né? Que já está no finzinho de 2021. Quando a gente não sabia o que estava acontecendo ainda. O que se falava, isso já vem de muito tempo. Mas assim, a gente ia falar sobre o assunto e desviou totalmente. E foi falar, não totalmente, mas fomos falar de outras coisas. Voltando... Não, só pegando um ganchozinho do que você falou do governo federal, do suporte, ele deu suporte às empresas. Inclusive, foi um alerta até da Brasel. A Brasel que fez uma luta, que é a Associação dos Bares e Restaurantes, uns que mais sofreram nessa pandemia, foi o setor de bar e restaurante. Eles propuseram a questão da ajuda do governo federal para sustentar dar um auxílio ao pessoal que tem carteira assinada. Né? O governo federal ele bancou por um bom tempo o salário de muita gente, de muitas empresas. Isso foi uma ajuda e tanto. Você tem ali seu bar, seu restaurante, seu comércio, e tinha X funcionários, por um determinado tempo o governo chegou a pagar quase que 100%. Olha, pessoal, você não vai demitir seu funcionário. Eu vou te ajudar. Com compromisso que, a partir do momento que encerrar essa minha ajuda, você vai ter que dar estabilidade a ele pelo mesmo tempo que eu lhe ajudei. E assim foi feito. Inúmeras empresas se seguraram por conta disso. E por trás, para quem estava ali em casa, né, veio esse auxílio emergencial, que também foi uma ajuda e tanto. Tudo passou ali pela mão do Congresso, né, para conseguir suporte, conseguir apoio. Mas voltando àquele nosso ponto do começo, das articulações e conversas para 2022. Moro chega ao Podemos com status de presidenciável. Né? Ele fala como presidenciável, né? Deu diversas entrevistas, CNN, conversa com Bial, né? Se portando como presidenciável. Ele é realmente o presidenciável do Podemos? E quais as chances do Podemos não lançar Moro em 2022? Só se ele não quiser. O Moro será o presidente do Podemos. E futuro presidente do Brasil. Outra coisa. Se fala muito, né, em uma construção de nomes para o que seria uma terceira via. Né? Esse discurso paira parte significativa de núcleos de esquerda, centro-esquerda, e também está no campo da direita. Né? E você tem aí nomes dentro desse campo da direita do ex-juiz Sérgio Moro, do atual governador de São Paulo, João Dória, que foi consagrado como pré-candidato do partido para 2022. E Dória e Moro sentarão para dialogar nos próximos dias. Né? Há um encontro marcado entre eles. E Dória disse, em entrevista à CNN Brasil, que uma aliança com Moro era algo possível. Como é que o partido recebe isso? Né? Como é que o partido se articula para construir alianças para 2022, para tornar esse nome de Moro palatável para a parte significativa do eleitorado? Tem que se fazer alianças se quiser construir algo grande. Né? Então, se o Dória quer se unir, qual é o problema? Toda junta força, né, para o bem do Brasil. Se ele pensa que se ele tem projetos favoráveis para o Brasil, por que não? Eu não vejo problema em relação a isso. Eu acho difícil o Dória largar a mão, porque é um sonho, eu acredito que seja um sonho dele, ele lutou e está lutando aí para ver se sai presidente. Então, para o Podemos, uma aliança com Dória, uma aliança com os tucanos, está naturalmente atrelada a Moro cabeça de chapa. Moro cabeça de chapa. Sempre. Não há volta para isso. Não, aí é a decisão da Nacional. A minha análise do que eu vejo é essa. Eu não vejo Moro sendo vice ou indo para Senado, não. Moro presidente. É tanto que a pesquisa, inclusive quando eu estava vindo para cá, eu vi
um videozinho apontando que até fevereiro, se continuar nessa perspectiva de trabalho que ele está seguindo aí, ele já vai ultrapassar Bolsonaro nas pesquisas. Então, por que um potencial nome desse vai recuar, vai ser um vice de Dória? Dória está lá embaixo, Dória tá brigando com Ciro Gomes. Mas a gente tem, por exemplo, até mesmo os setores mais bolsonaristas, hoje em dia tecem uma centena de críticas ao governo Bolsonaro, né, que elegeu-se negando o Centrão e hoje é talvez um dos maiores redutos do Centrão. Né? O Centrão está sentado no colo de Bolsonaro e vice-versa. Como podemos ler esse atual cenário, né? E como o partido vai agir para fazer Moro aguentar uma campanha? Né? Porque, por exemplo, o Bolsonaro se elege em 2018 sem passar por uma campanha de fato. Né? Assim, o atentado contra ele, né? A facada que ele sofreu, impede que ele passe por muitos processos. Né? Por exemplo, o Geraldo Alckmin ia começar um processo de desconstrução do Bolsonaro na propaganda eleitoral e esse processo foi interrompido. Ele não foi aos debates, participou apenas de 2 e depois não conseguiu mais ir aos debates. Não foi aos debates de segundo turno. Né? Assim, ele se livrou de uma série de ações naturais a uma campanha que não aconteceram com ele. E Moro é inexperiente politicamente. Como fazer ele aguentar uma campanha? E como não se aliar ao Centrão de cara? Assim, em 2016, em uma entrevista do Bolsonaro no Pânico, ele foi muito feliz numa frase. Perguntaram justamente isso, sobre o Centrão. Ele disse, olha, se eu chegar lá na presidência, eu vou ter que negociar com esse pessoal. Inevitavelmente. Então, se a gente quer algo positivo, você que está acompanhando tem que escolher bem seu candidato. Né? Porque muitos vão para partido desse chamado Centrão mesmo. Né? Eles vão escolher esse partido para se alocar. Então você tem que escolher pessoas que defendam suas bandeiras, suas causas, para não ter esse problema, né, de eleger esses deputados e aí está o problema. Né? O problema está na gente. Nós é que temos que escolher pessoas independente de partido, independente de ideologia, de esquerda, de direita, de centro, enfim. Escolha projetos que você se identifique, causas que você luta e veja de fato o projeto daquele teu candidato. Se você se identificar, se você for lá e pesquisar a história do candidato, o projeto que ele tem e de fato chega lá e cobrar, nossa, vai fazer uma diferença imensa. O problema não está nos partidos, o problema está nas pessoas. Os partidos não estão aparelhados? Então você tem dono de partido hoje em dia, Valdemar da Costa Neto, o dono do PL, atual partido de Bolsonaro agora. Você não tem partido com dono? Não Porque, por exemplo, o PL, para pegar o exemplo que a gente está, o Valdemar da Costa Neto não estava afiliado ao PL em determinados momentos, mas dava as cartas do PL como se fosse dono do partido. E hoje em dia segue lá dono do partido, o PTB, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson comanda os rumos do PTB há anos e anos. Né? E aí, por mais que você tenha alguém bem intencionado, filiado a esses partidos, mas você tem o peso da figura partidária inserida nesses mandatos, né? Deputados e senadores, você tem um peso da figura partidária muito grande. Você tem processos de expulsão sendo conduzidos aí no Congresso Nacional contra parlamentares que votaram contra a orientação do partido. Você não tem um partido com dono. Né? Então o Bolsonaro se elegeu dizendo que iria combater o Centrão e na primeira crise aliou-se ao Centrão. Como é que Moro tenta se vender como novo na política? Vai agir dentro desse aspecto? Nenhum candidato a presidente governa o Brasil sem fazer essas articulações com o centro, com a esquerda ou com a direita. Tem que fazer esse jogo assim. Não tem como. Eu vou ser candidato, pessoal, não vou negociar com o Centrão nem com a esquerda. Vai governar? Não vai. E aí, quem vai se prejudicar? A população. Mas a gente não está confundindo articulação com negociata?
A articulação, naturalmente, todo governo tem que fazer, independente do grau em que ele esteja, né? Seja federal, estadual ou municipal. Você tem que fazer a articulação, porque você tem que conversar com o legislativo. Aí está. Agora, fazer negociata com o legislativo não é Aí, diferente? Por aí exemplo... está os candidatos que você eleitor, colocou lá. Se você vender o teu voto para um safado que está lá com o mandato e ele diz, eu só junta aqui o nicho, né, a safadeza toda e negocia, ali, não, eu só vou aprovar isso aqui se você me der cargos, se você me der isso, aquilo, outro. Foi uma população que botou. Como é que eu vou tratar com isso? Se eu não fizer algo, não ceder em alguma coisa, como é que vai ficar o projeto que vai beneficiar seu João lá que está passando, né, por dificuldade? Então, Moro se apresenta como presidente, como candidato a presidente do país, deixando claro que irá ceder ao Centrão? Moro não, eu estou dizendo a conjuntura do Wagner. O que eu entendo, Moro está lá, Nacional está cuidando, eu não vi ainda um pronunciamento dele nesse sentido. Eu vejo do que eu vejo da política, é inevitável ter que negociar. Então, se nós quisermos mudar isso, tem que partir da gente mesmo escolhendo pessoas do bem. E se, logo assim, de cara, vou ser candidato, sou taxado logo de corrupto, de bandido, mas tem pessoas boas também. E se as pessoas boas se omitirem, não quiserem entrar na política, o mal toma de conta. E aí, olha a situação que a gente está. Né? Pessoas boas têm sim que entrar na política. Tem que se envolver mais na política e cobrar de fato a população. E a população tem que parar com isso de vender, de se entregar por R$5, R$50, enfim, no saco de cimento, como acontece muito, ou por promessa, ou por emprego, enfim. Né? E se preocupar pelos projetos, por saúde, por educação, por infraestrutura. Certo, interessante. Só para a gente encaminhar ainda algumas coisas do Moro para a gente seguir para o nosso encerramento. Moro não foi um juiz político hoje ele é um juiz declarado parcial pela Suprema Corte Brasileira. Então, as condenações... E dentro desse reconhecimento de parcialidade do Moro estão os processos contra o ex-presidente Lula, que foi preso por uma decisão dele pouco antes das eleições de 2018. E já em 2018, Lula liderava as pesquisas e, naquela época, mesmo preso, né, era considerado, enfim, o principal nome na disputa. Naquela época, as pesquisas apontavam que até eu, se tivesse candidato, ganharia do Bolsonaro. Quem sou eu? Qualquer um ganhava com o Bolsonaro. E olha o tanto de voto que ele tirou. Há casos de pesquisa, enfim, aí é um tema para outro podcast. Mas esse é o ponto. Moro não foi um juiz político ao tirar Lula da eleição, do processo eleitoral de 2018, e pouco tempo depois tornar-se ministro do vencedor e principal beneficiado da ausência desse nome? Não. Então ele não está falando... Agora, e outra coisa... Não, veja só, se ele fosse parcial, ele não faria esse conjunto de jurídico que ele montou, né? de provas, enfim. Isso aí passou para a segunda turma, um colegiado que validou o que ele disse. O colegiado também é político? Passou para a terceira instância, também é político? Olha, a segunda instância vê o mérito da causa, né? E eles validaram. Só, olha, realmente ele errou e tem que ser punido. A terceira instância também. E todos esses são políticos? Todos esses tiveram interesse? Não houve uma manutenção, uma sucessão. Não, uma manutenção. aliás, na segunda instância, ainda endureceram mais ainda a pena. Então, se ele fosse parcial, por que ele não colocaria uma pena máxima ali logo vou logo trancar o cara de vez? Não, ele colocou uma pena que ele achou justa, foi para a segunda instância, endureceram mais ainda. Não houve uma sucessão de equívocos? Porque, por exemplo, o conjunto comprobatório é bem falho. Tanto que você tem
uma série de decisões hoje que estão saindo de ações movidas pelo ex-presidente Lula, pela defesa do ex-presidente Lula, que vem reconhecendo essa falha dentro do conjunto comprobatório, né, dos processos, desses processos, inclusive. Não, assim, da comprovação do crime, todos consideraram que estão corretos. O problema é a tecnia. Lula é condenado. Ele é condenado. Agora, por tecnia, eles entenderam que não. Aí volta-se todo o processo. Se voltar, pegar o processo todo, passar para a segunda instância, vai dar a mesma coisa. Então, entenderam que houve um erro técnico da parte de Moro, então direcionaram para outro juiz de primeira instância que vai olhar de novo a documentação, fazer todo o estudo. Se ele entender que houve erros técnicos, vão fazer os ajustes, enfim, vai mexer ali na justiça e aí vai dar seguimento. Se entender que está correto... Mas justiça não é tecnia e comprovabilidade? O procedimento técnico tem que estar correto mediante o fato de que existe um ente envolvido. Então, tem uma parte envolvida que pode ser declarado culpado ou inocente. Então, além desse processo comprobatório, você tem que ter a tecnia do direito seguindo os trâmites adequados. Olha como é interessante. Se eu chegar a matar uma pessoa, comprovado, você sabe que eu matei. Exemplo. Ali está comprovado o crime. Mas aí, durante o processo, se houver um erro de uma documentação, todo esse processo volta. E o crime que eu cometi, eu fico livre. Assim funciona a justiça. Eu cometi um crime, mas por erro técnico, eu não vou pagar pelo meu crime. Então, a necessidade de uma tecnia bem feita. Tecnia bem feita. Tem que ter uma tecnia bem feita para você aliar o punitivo, né? As ações de punição então, de modo adequado. O que se viu... Porque você não pode ter a aceitação de processos com tecnia inadequada, porque, por exemplo, já tem uma sucessão de equívocos na justiça brasileira, que são feitas por problemas dentro do largo comprobatório. Imagina se a tecnia também... Se os erros de tecnia também passam a ser descartáveis. Não. É só um erro de tecnia. A gente aceita o erro de... Aí o erro de tecnia começa a passar com tranquilidade e daqui a pouco a ausência de prova passa a passar com tranquilidade. E não pode. Nenhum nem outro. E nenhum nem outro. Tem que haver uma tecnia adequada e um laudo comprobatório adequado. Por isso que se foi para outro juiz para reavaliar isso. Mas pegando o conjunto de provas que já existe e for para o mérito, é condenado. Mas só para a gente ir para o nosso penúltimo questionamento. Moro tem uma façanha que é muito interessante na política brasileira. Hoje em dia ele é detestado por setores do bolsonarismo e detestado por setores largos dentro da esquerda. Né? Não só um dia ele esteve restrito a setores do PT, hoje em dia ele é detestado por setores da esquerda. Como o partido vai lidar com um candidato com uma rejeição que tende a se apresentar muito elevada em breve? E como fazer esse candidato, que é tão rejeitado por setores que hoje em dia mobilizam a política nacional, chegar à presidência da República? Desafio enorme, né? Mas eu vejo assim, quem é esquerda mesmo, não gosta do Moro porque Moro prendeu seu ídolo, Lula. Quem é bolsonarista não gosta do Moro porque diz que ele é o traidor. Ele saiu do governo fazendo aquele estardalhaço todo. São dois elos. Nisso tem todo um conjunto, tem um centro, pessoas mais moderadas, que pensam num projeto de país mais adequado, mais centrado. Qual o projeto de Moro? Além do discurso raso de combate à corrupção. Qual o projeto para a educação? Discurso raso de combate à corrupção. Discurso raso de combate à corrupção. Nossa. Para além
para além desse discurso de combate à corrupção, qual a proposta para a economia que vai tão mal? Qual a proposta para a saúde? Qual a proposta para a melhoria na educação? Qual o projeto dele? Qual o projeto que ele vai apresentar ao país para ser presidente? Ele não apresentou ainda. Mas quais são as bases que o partido lida, né, para a formulação desse projeto? As bases do Podemos. A saúde. Uma saúde que funcione com a redução de gastos, mas que se torne mais eficiente, mais transparente. Na educação, uma educação mais inclusiva, uma educação que torne o cidadão ali desde a base, né, um empreendedor, que saiba ali a sua defesa da pátria, com um amplo mais conhecimento, com uma grade curricular mais bem elaborada, com a segurança, com a valorização da polícia como um todo, do sistema, uma reforma do sistema de justiça, por exemplo. Se batem muito na segunda instância, né? Na prisão em segunda instância, que era uma pauta que não foi para frente e tem que ser revista. E assim vai. Então, vamos a gente encerrar. Qual o principal adversário de Moro em 2022, dos que estão postos? Quem é pensado como vice para Moro? Já se postula alguma coisa nesse gênero? Não, ainda não. E como opositor, Bolsonaro e Lula, né? Não tem como. Se concretizar essa pesquisa que eu falei, né, anteriormente, de que ele vai ultrapassar o Bolsonaro até fevereiro, então vai ser bem interessante a disputa com o Lula. A opinião minha, Lula não vai para o segundo turno, vai ser Bolsonaro e Moro. Pois é, são cenas que a gente vai ver em 2022, que está já aí batendo a porta, né? Depois desse podcast de pouco mais de 1 hora, né, Jimmy? Deu mais de 1 hora? Mais de 1 hora. Eita, 1h05. Nossa, pra quem fala pouco, hein? A gente conversa pouco. Tão caladinho. O pessoal vai ouvir a gente, vai gostar. Wagner, a gente agradece muito a sua visita, agradecemos muito a conversa, o diálogo aberto e franco, e esperamos que possamos repetir esse diálogo muito em breve, quando as coisas estiverem mais bem desenhadas, né, e a gente puder olhar o tabuleiro mais uma vez, tanto da pandemia quanto, né, dos planos e dos caminhos para a eleição presidencial de 2022. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. O pessoal de casa aí continue se cuidando, né? Toma a vacina, use a máscara, continue usando álcool em gel, tendo esse cuidado. E mais para frente o tabuleiro vai estar mais organizado, porque de fato está uma bagunça. O que se apontar hoje pode se mudar rapidamente, e aí tudo que a gente disse aqui já não valeu de nada. E eu estou à disposição, tá? Do que vocês precisarem aí. Agradeço o papo, gostei demais. É um papo realmente bem descontraído. E estou à disposição. Obrigado aí, pessoal do Fubá. Em breve voltaremos com mais um episódio, que Jimmy Macedo depois vai nos dizer qual será e vai botar aí em todas as plataformas de distribuição, de streaming, áudio e vídeo. Muito obrigado, gente. Sigam o Fubá nas redes sociais, acessem o Fubá, fubá.com.br, e vamos conversando. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, manda um e-mail, faz o que você achar necessário. Valeu!